Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12 em diante. Tiago diz assim: pedi para vocês abrirem e eu não abri. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, a carta que Tiago escreve é uma carta muito prática e nos traz lições também muito práticas. Ela nos desafia a olharmos com atenção aos desafios da caminhada, a encorajar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a considerar que os nossos planos precisam de ser vinculados aos planos de Deus. Se planejarmos fazer compromisso, esses compromissos precisam de ser alinhados com a disponibilidade de Deus de nos dar a possibilidade de honrar estes compromissos. E é muito tocante nós pensarmos que a vida cristã, ela, à luz daquilo que nós aprendemos através dessa preciosa carta, ela nos convida a um comprometimento. Nós somos praticantes e não somente ouvintes. Estamos aqui convictos disso. Nós precisamos de nos comprometer. Nós não estamos aqui para poder reabastecer as nossas esperanças, para poder alimentar os nossos egos, para poder tomarmos alguma medida de analgesia ou de energia espiritual para podermos enfrentar a semana que se coloca diante dos nossos olhos. Estamos aqui para poder nos comprometer com a palavra de Deus. E aqui, Tiago começa destacando algo muito tocante, porque ele considera que aquele que suporta com perseverança a aprovação é feliz. Bem-aventurança tem a ver com felicidade. Feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês gostam de enfrentar dificuldades? Tem alguém aqui que gosta de enfrentar dificuldades? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem aqui gosta de enfrentar dificuldades, levante a mão bem alto. A gente não gosta. A gente quer viver um céu de brigadeiro, um mar onde as águas são perenes, onde elas não são agitadas. Tenho certeza de que se eu perguntasse para o pastor Luciano e para a pastora Jaqueline, se no ano passado eles tivessem na agenda deles, o entendimento daquilo que estava na agenda de Deus, que eles enfrentariam um problema de saúde, a pastora Jaqueline enfrentaria um problema de saúde grave, como foi enfrentado, se eles gostariam de fato, passar por este tempo, por esta prova, tenho certeza de que eles diriam não, absolutamente não. A gente não quer lidar com essas situações, a gente não quer ver o sofrimento batendo na nossa porta, a gente não quer ver os nossos filhos padecerem. Pastor Eziel pediu oração pela filha que está lá na Europa, e um coração de um pai ser pequeno diante dessa realidade difícil. Um pai de família se pequena quando há um diagnóstico de doença que alcança o seu filho. Naturalmente, como tem alcançado o coração da Jaque, em função da brocoelite que alcançou a vida do Mateus. Nosso coração se pequena quando as dificuldades financeiras assolam, invadem a nossa casa, invadem o nosso lar. E aí, naturalmente, a gente se vê vulnerável diante dessas dificuldades e entende e discerne que elas podem nos derrubar, tirar de nós o nosso último apoio. E aí, Tiago vem aqui dizendo: olha, vocês não podem olhar a vida sobre essa perspectiva. Porque as provações, quando elas são experimentadas por pessoas, por gente que respira,
por gente que caminha, por gente que sua. Naturalmente, esse que a enfrenta é feliz, é contente, é bem-aventurado. Mas é importante a gente considerar que as admoestações trazidas por Tiago, ela entra em choque com a nossa realidade, porque naturalmente quando a gente experimenta algum nível de dificuldade, algum nível de problema, a gente tenta justificar os problemas que nos envolvem, inclusive recorrendo a um instrumento de jogar a culpa nos outros, empurrando as nossas perturbações, as situações que estão pelo lado de fora. A gente vê muito isso quando o resultado de um time que espera alcançar êxito, especialmente no cenário do futebol, que a maioria dos brasileiros amam, a gente percebe nas entrevistas de final de jogo, especialmente quando o time derrotado é entrevistado, ou jogadores do time derrotados são entrevistados, que eles constroem uma narrativa para poder justificar o que não deu certo. Quais foram as razões? Quais foram os motivos que levaram com que o time enfrentasse mais uma derrota? Eu me lembro que em 2007, um jogador do Brasiliense, uma cidade aqui, de Brasília, cidade bem próxima aqui de nós, enfrentou o time do Fluminense, Carol. E aí, ele entende que o time dele foi lesado, favoreceram o Fluminense. E o time do Brasiliense perdeu por 4-2, irmão Onésio. E ele, indignado com toda aquela situação, o repórter chega diante dele e diz: e aí? Aqui você atribui essa derrota experimentada pelo seu time de forma vergonhosa. Ele diz: hoje nós estamos vivendo um momento vergonhoso do futebol. Ele diz: necessário se faz a gente recorrer ao FMI. Ele queria dizer FBI, ele falou FMI. Ele diz: necessário se faz a gente recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Tamanha era a necessidade dele encontrar uma justificativa que de alguma forma pudesse convencer os seus ouvintes que o time dele tinha sido penalizado por uma arbitragem leviana. E ele estava envolto deste desejo de construir essa própria narrativa para poder justificar o objetivo não alcançado. Agora, essa realidade experimentada no cenário futebolístico, ela também é vivenciada por nós. Quantos de nós não justificamos os nossos ímpetos, as nossas respostas equivocadas, especialmente quando elas são proferidas àqueles que nós amamos, pelo fato de que nós reagimos assim porque tivemos um dia difícil. Às vezes a gente responde mal às pessoas que estão à nossa volta, que nos perguntam alguma coisa, que formulam algo que de alguma forma exige de nós uma resposta até mesmo esperançosa para a vida, e respondemos de forma totalmente contraditória à expectativa daqueles que nos perguntam, porque fomos assolados por uma dificuldade, e logo nós percebemos o equívoco tomado nas nossas palavras. A gente diz: desculpa, você não sabe o dia terrível que eu passei, que eu experimentei. Desculpa, você não sabe quantas dificuldades eu tive que superar. Você não sabe quantos problemas eu vivenciei no dia de hoje. E a gente começa a importar para o externo a grande motivação dos nossos aborrecimentos, da nossa falta de capacidade de superar os desafios, e nos vemos literalmente entregues a agentes externos que tendem a construir dentro da nossa psique a consciência de que eles são suficientes para poder nos derrubar, para poder fazer com que a gente não tenha a capacidade de olhar para a vida, para os desafios, de forma altiva e certa de que nós somos sustentados pela mão do Deus Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 23, ele não desconsidera que as jornadas da caminhada serão só envoltas de bonança. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por terrenos hostis, difíceis, complicados, indesejáveis, eu tenho uma certeza: a tua mão estará comigo, me guiando, o teu cajado me conduzirá, eu serei amparado por ti, eu serei conduzido por ti, eu serei observado por ti. E nós precisamos de construir dentro da nossa consciência esta verdade irrefutável, de que o Senhor sempre está conosco. O texto nos aponta para
3 princípios fundamentais que eu quero destacar aqui com vocês, e que se vocês saírem deste lugar com esses princípios cravados na mente, eu tenho certeza de que nós seremos alimentados de forma eficiente por aquilo que Tiago propôs a descrever a esta igreja e também nessa noite a mim e a você. Nós vivemos, em primeiro lugar, lutas que inegavelmente são difíceis, mas em meio a estas lutas nós temos a alegria de podermos contar com um aliado poderoso e, o mais importante de tudo, que no final nós teremos um destino contemplado por uma coroa que pode ser experimentada somente através de Jesus Cristo nosso Senhor. A primeira lição que eu quero destacar com vocês, à luz deste texto maravilhoso que está nos apresentado, está vinculado ao fato de que persistir e lutar é necessário. Sabe por quê? Porque a felicidade, ela é experimentada por meio de quem luta. Quem luta é feliz. Quem acorda cedo, trabalha, enfrenta os desafios de uma jornada, é feliz. Nós fomos chamados para lutar. A luta é boa, a luta é importante, e perseverar no empenho de realizá-la vale a pena. Sabe por quê? Porque depois da luta, Tiago aponta-nos para experimentar aquilo que ele chama de aprovação. E essa aprovação, ela não somente é experimentada se nós tirarmos 10 em todas as questões. Hernandes Dias Lopes destaca que na escola da vida, primeiro a gente faz a prova, para depois nós aprendermos a lição. Diferentemente daquilo que a gente experimenta na nossa escola, na escola secular. A gente aprende a lição depois que fazemos as provas. Somos surpreendidos por dificuldades, somos invadidos por atos inesperados, mas somos conduzidos por Deus, somos guiados por Ele, somos sustentados por Ele, somos amparados por Ele constantemente. A mão dele se coloca diante de nós, nos livrando de todas as dificuldades, e sempre foi assim na história da humanidade. Quando nós percebemos o enfrentamento da luta do povo de Deus, que sai do deserto, que precisa chegar à terra prometida, nós percebemos essa realidade sendo vivenciada sob a liderança de Moisés. E eu não canso de ver a luta que ele estabelece com o povo de Deus e o povo amalequita, quando ele está ali envolto naquele enfrentamento, naquela batalha, naquela dificuldade. Josué está batalhando ali embaixo, e quando Moisés e Arão estão na intercessão, e as mãos de Moisés estão estendidas sobre o povo, a Bíblia vai nos dizer que o povo prevalece em meio ao enfrentamento das batalhas. Deus estava forjando o seu exército, Deus estava trabalhando o coração daqueles homens. Deus estava preparando o momento oportuno para que aqueles homens fossem exército poderoso, para que pudessem adiante enfrentar dificuldades ainda mais intensas ao longo do curso da sua jornada, dos desafios que lhe eram propostos. Mas quando a boa mão do Senhor, representada pelo homem de Deus que lidera aquele povo, está estendida, o povo prevalece em meio ao enfrentamento das batalhas, em meio ao enfrentamento das dificuldades. Josué é assertivo na sua ação de liderar aqueles que estão ali, empunhando-se de armas, de escudos. E sabe, queridos, isso coloca dentro de nós uma certeza irrefutável que precisa de ser fundamentada dentro de cada coração que aqui está nessa noite. Se você estiver enfrentando algum nível de dificuldade, algum nível de problema, não considere, não leve em conta fazer com que as suas justificativas sejam forjadas naquilo que está para fora do seu controle. Examine o seu coração, examine a sua alma, examine aquilo que está dentro de você. Sabe por quê? O escritor aos Provérbios, no capítulo de número 4, verso de número 23, diz que a gente precisa de, quanto aquilo que a gente precisa ser atento em guardar, a gente precisa de guardar o coração. Porque desse coração procedem as saídas da vida. Nós precisamos de estar convictos de que nenhum homem experimenta uma provação se ele não for capaz de suportá-la, de experimentá-la.
Se Deus considerou que eu e você, hoje, no dia 18 de maio de 2025, estaríamos enfrentando determinados níveis de dificuldade, Ele não está fazendo isso para poder, de alguma forma, fazer com que nós nos sintamos aniquilados por essas dificuldades, sucumbidos pelas incertezas dessas dificuldades que batem à nossa porta. Ele está fazendo isso para poder forjar o meu caráter, forjar o teu caráter, para poder nos lapidar, porque nós somos pedras brutas que precisam de ser lapidadas pela mão do Deus Todo-Poderoso, que nos dará, depois de passarmos por essas provações, a aprovação e uma coroa da vida que pode ser experimentada somente através dele. Por isso, Tiago diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Coroa da vida aqui tem a ver com Stéfanos. É um termo grego designado para aquele coroamento que era dado aos atletas, de ramos que circundam a cabeça. Naturalmente, quando nós vemos a coroa destacada aqui, nós remetemos a ideia de uma imagem real, de uma imagem que foi remetida a reis que herdam dos seus antecessores, dos seus pais, as coroas que são destinadas. Mas aqui a ideia de alguém que luta para poder conquistar, de alguém que se empenha para poder ter, ao cumprir a sua missão, ao cumprir a sua maratona, uma coroa. Uma coroa que pode ser experimentada só por aqueles que entendem que o desafio da jornada e da caminhada é necessário para que nós sejamos aperfeiçoados no Senhor. Louvado seja o nome santo dele. Felicidade, no entanto, posso afirmar isso, não é ter os nossos sonhos completamente realizados. Mas felicidade também é termos a disposição de não pararmos de lutar, de não pararmos, de não nos estagnarmos, de não olharmos para situações, para circunstâncias e enxergarmos que é o fim. Se Deus tem dado a você fôlego de vida, se Deus tem dado a você saúde, se Deus tem te dado disposição, erga a sua cabeça em nome do Senhor Jesus, prossiga. Deus está trabalhando em favor daqueles que o buscam, daqueles que confiam no seu santo nome. Deus está trabalhando através das circunstâncias para que eu e você sejamos mais do que vencedor por meio daquele que nos chamou para podermos nos empenhar em meio às batalhas e às dificuldades que são apresentadas diante de nós. Segunda lição, importante, que precisa de ser considerada por mim e por você. E eu queria que você repetisse após mim. Repita. O Senhor está fraco, vamos lá. Nós somos um exército, beleza? Vamos fazer como se eu fosse o comandante, tá bom? E vocês fossem os soldados, vamos lá? O Senhor é o nosso aliado, nunca o nosso adversário. Verso de número 13. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. E aí Tiago explica. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Jó, em determinados ciclos da sua caminhada, entendeu que Deus estava contra ele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja sincero. Só que você não precisa responder para mim. Você já fez, ao longo da sua caminhada, a conclusão que Jó fez em determinados ciclos da sua própria caminhada? Deus não está ao meu favor. Eu vou confessar para vocês, eu já fiz isso. Vocês não precisam de confessar não, é? Mas eu vou confessar, eu já fiz isso. Várias vezes. Senhor, mas eu te pedi tanto, Senhor, para o Senhor poder me dar isso aqui, se o Senhor me desse isso aqui, Senhor, eu ia aplicar na sua obra e as coisas iam acontecer, Senhor, mas por quê? Mas por qual razão? Deus, o Senhor concedeu isso ao outro, que tem uma conduta totalmente diferente, divergente daquilo que tem a ver contigo. Como é que o Senhor não fez isso comigo? Tenho lutado para poder ser fiel, justo, bom, honesto nos meus procederes, e o Senhor não me concede ao outro. Olha só, Jó tinha algumas razões para poder fundamentar o seu questionamento diante de Deus do ponto de vista humano. A Bíblia chama a atenção que alguns amigos, você queria ter amigos semelhantes aos amigos de Jó? Aí eu quero que você me responda, sim ou não? Não.
Quem não respondeu, eu vou orar para que Deus te dê amigos semelhantes aos amigos de Jó. Vamos lá de novo? Você queria ter amigos semelhantes aos amigos de Jó? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Os amigos de Jó, quando viam ele enfrentar aqueles níveis de dificuldade, eles apontavam um dedo em rixe no rosto dele e diziam: isso é fruto de pecado, confessa. Confessa. Você precisa de reparar algumas coisas em você precisa de fazer uma análise acerca de si mesmo, acerca das suas motivações. Não é possível um homem experimentar na jornada da sua caminhada tamanho tormento, tamanha dificuldade, sem considerar que essa dificuldade não seja reflexo de pecar. O homem está dilacerado, perdeu os filhos, perdeu sua casa, perdeu os seus rebanhos, as suas feridas estão tão latentes que ele precisa de usar cacos de telha para poder de alguma forma atenuar os incômodos provocados pelas coceiras dessas feridas. Ele ainda tem que ouvir desaforos. Ele ainda tem que lidar com aquilo que naturalmente nenhum de nós quer lidar. Jó enxergou a vida considerando que Deus estava contra ele, quando passou por dificuldade, quando passou por provação. E eu penso que eu e você estamos suscetíveis a enfrentarmos os desafios da caminhada, sendo tentados pelas mesmas coisas que tentaram Jó, pelas mesmas coisas que tentam, de alguma forma, nos tirar do prumo, nos derrubar, criar dentro de nós a certeza de que a gente não vai conseguir êxito na nossa missão, êxito naquilo que foi colocado por Deus contra o propósito para que nós alcancemos, através da disposição de enfrentarmos e chegarmos do outro lado, podendo contar com a aprovação, que pode ser propiciada somente por Ele. E essa lição nos serve de alerta nesta noite. Não considerem que eu, você, cada um de nós possa ser tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta a ninguém. Queridos, é interessante a gente considerar que tentação, aqui destacado, e provação, tem a mesma origem no grego. Elas são palavras idênticas. Mas eu gosto do destaque que se faz na língua portuguesa, onde nós temos a exposição de forma distinta da tentação e da provação, embora as ações aplicáveis destas duas coisas culminem em algo que são similares. Mas eu gosto do comentário que destaca que a tentação, ela tenta nos derrubar. A provação não. Ela tenta nos lapidar. Deus prova-nos. O diabo nos tenta. Mas Deus prova-nos. Ele prova-nos para quê? Para que nós sejamos capazes de amadurecer ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. É tão interessante quando a gente experimenta determinadas realidades, à luz das experiências que são consideradas no nosso dia a dia. Cecília está aprendendo a ler. E ontem eu e Priscila fizemos aquisição de um livro para ela, que ela pudesse ler sozinha. Fomos numa livraria e compramos um livro do Rick Warren, maravilhosíssimo para ela. E ela já leu o livrinho dela. E eu fico encantado com a evolução do processo de leitura, de aprendizado, que é experimentado por ela. Ela começou de forma capenga, atropelando-se nas palavras que não lhe são familiares. Mas hoje ela já estava lendo o livro numa velocidade 3 vezes. Nem o YouTube tem isso, né? É só 2 vezes no máximo, não é? Ela estava lendo em velocidade 3. Papai, olha que especial, olha que maravilhoso. E ela lia com certa habilidade, ela lia com certa desenvoltura. E eu entendo que nós somos de igual modo assemelhados a uma criança, que no processo de leitura, diante dos primeiros desafios, a gente se vê trôpego no falar. Mas a partir do momento que nós somos familiarizados com aquilo que nos foi ensinado, nós temos a capacidade de superar cada desafio e progredir continuamente. Deus quer que progredimos. Deus quer que a gente seja capaz de caminharmos, de não olharmos para trás. Deus quer que eu e você sejamos ávidos, tenhamos no nosso coração a certeza de que se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Se Ele nos toma pela mão, se Ele diz a mim e a você: ei, eu estou no barco contigo, nós podemos sim experimentarmos dificuldades, tribulações, tempestades, mas nós chegaremos do outro lado, porque Ele tem o propósito de fazer com que nós sejamos capazes de superar os desafios que nos são propostos
Afinal de contas, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso aliado. Eu e você, diante dessas certezas, de que em Cristo nós somos provados. O diabo pode até nos tentar, mas em Cristo nós somos meramente provados, forjados, lapidados. Essas duas realidades nos chamam a atenção para que eu e você estejamos alertas. Sabe por quê? Porque as provações, elas podem também, a depender da resposta que damos a elas, fazer com que nós nos entreguemos os nossos corações, entreguemos a nossa esperança, e de um modo inexplicável, nos tornemos amargurados, reclusos, não relacionais, porque a gente empurra para a perspectiva das dificuldades o nosso fim. A gente empurra para a perspectiva do enfrentamento do dia mau, a certeza de que aquele dia é um dia que carrega em si um status de último. É último, é final, é definitivo. E sabe de uma coisa, queridos? Nós tendemos, nestes processos, a escolher entre as duas portas que nos são apresentadas, do ponto de vista humano, aquela que nos conduz a esta entrega. A que nos conduz à perspectiva de que para nós não tem saída, de que para nós não tem solução, de que para nós o fim chegou. Já viu aquela descrição, o fim da linha chegou? Quantos de nós já afirmamos isso? O fim da linha chegou. Deixa eu te falar uma coisa. No meio das suas provações, no meio das suas dificuldades, há um Deus que não quer te reprovar. O professor de cálculo, na disciplina da engenharia, ele muitas vezes tem por intento e por propósito reprovar o aluno. Há professores que querem fazer isso. São mínimos, mas existem. Tem gente que quer ver a sua derrota, que quer ver o seu fracasso, e quer construir todas as formas para poder fazer com que você se torne vítima das presas, das arapucas, que são estabelecidas para poder te confinar, te estagnar, te paralisar. Mas Deus, Ele quer te provar para te aprovar. Ele não quer te provar para poder te reprovar, para poder te derrubar. Ele quer te fazer prosperar, sabe por quê? Porque Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo. E eu encerro, considerando com vocês, que em meio aos enfrentamentos, em meio aos desafios de uma jornada, nosso maior adversário pode ser o nosso próprio coração. É isso que Tiago diz. É isso que Tiago destaca. Ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta cobiça o atrai e o seduz. E aí ele remete a uma ideia até gestacional, no verso de número 15, dizendo: essa cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado é um processo que é construído aqui, ó. Frequentemente, a gente desconsidera isso. Nós precisamos de pensar naquilo que é de boa fama. É isso que o escritor aos Filipenses diz: tudo que for bom, tudo que for de boa fama, nisso vocês precisam de pensar. Vocês precisam de considerar o que tem alimentado o seu coração. Quais são as fontes às quais você tem recorrido para poder beber em meio ao enfrentamento das dificuldades? Está vinculado a o quê? A alimentar sua inveja pelas fotos dos seus amigos que estão postando o fato de estarem na praia e você não?
Está no fato de que aquele amigo seu, que não foi tão dedicado na faculdade, hoje tem uma realidade financeira na sua profissão muito melhor do que a sua, e logo pode pagar melhores colégios para os filhos, e não se cansa de se expor nas redes sociais. A gente vive o danoso mecanismo da comparação. A gente está comparando a nossa vida o tempo todo. A gente está comparando as nossas realizações o tempo todo. A gente está o tempo todo querendo se estabelecer, querendo um lugar ao sol, querendo ser visto, querendo ser reconhecido, reconhecido por pessoas, reconhecido por gente. Mas sabe de uma coisa, queridos, a gente desconsidera algo fundamental. Nós somos reconhecidos pelo Senhor que nos fez, que nos formou, que não desiste de nós, que tem caminhos de paz, caminhos de vida a entregar àqueles que o amam, que contemplam a sua face, que o adoram. E esse Deus está trabalhando continuamente dentro de cada um de nós. Logo, não carregue dentro do teu coração sentimentos de comparação, sentimentos tóxicos e nocivos. Se relacione com gente crente, se relacione com gente boa, se relacione com pessoas que servem a Deus, que podem te ajudar. Esteja na igreja orando, intercedendo pelos santos, ajudando os necessitados, dando um abraço. O pastor Davi destacou aqui que quarta-feira a gente vai fazer uma ação aqui na igreja. Esteja aqui conosco. Às vezes você reclama da sua realidade, você não está podendo comer carne vermelha todo dia, e tem que diversificar com o porco, com o frango, com o peixe. Peixe é mais caro, né? Mas com o frango, com o porco, para poder de alguma forma aplacar um pouco da fúria que nós temos, em detrimento desse regime tão esmagador experimentado por cada um de nós. Tem gente que com um sorriso no rosto recebe uma cesta dessa e diz: muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua boa mão. Isso redireciona o nosso olhar. Isso muda os nossos entendimentos, as nossas percepções. Sabe por quê? Porque nós olhamos para a vida sob a perspectiva de que existem problemas gigantescos que são superados. E se nós experimentamos dificuldades, podemos dizer aquilo que Paulo falou à igreja de Corinto: eu tenho uma certeza que as nossas leves e momentâneas tribulações, dificuldades estão produzindo em nós um peso eterno da glória que ainda nos será revelada. Essa é a certeza que precisa de alcançar o meu e o seu coração. E agora eu encerro dizendo para você: quando você se vê diante de lutas, diante de dificuldades, não se esquive, assuma-as, bata no peito e diz: eu vou enfrentá-las. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. E eu vou enfrentá-las, sabe por quê também? Porque Jesus não se furtou de enfrentar a cruz. Ele enfrentou a cruz. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 8, até o verso de número 11. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Deus fez isso em Cristo, Ele fará isso também através da minha e da sua vida, se nós olharmos para os desafios da jornada que temos diante dos nossos olhos, sob a certeza de que se o Senhor está conosco, ninguém poderá nos resistir, porque se Deus é por mim e por você, ninguém será contra nós. Eu queria convidá-lo a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu te chamo para poder considerar o fato de que você não pode olhar para os agentes externos? Porque os agentes externos não podem ser controlados. Hoje na escola bíblica dominical, quem não está vindo está perdendo, viu? Bênção demais, demais. Alguém fez menção de que é difícil enfrentar o trânsito. É difícil lidar com a agitação da cidade. É difícil exercitarmos a paciência.
Quero te fazer uma pergunta: você tem sido paciente? Nós somos a geração dos resultados instantâneos, rápidos. A gente não é paciente. A gente cada dia mais está sendo envolto numa sociedade que perdeu a capacidade de se frustrar, de receber nãos, de lidar com os nãos. E por que isso tem sido potencializado? Porque a gente tenta controlar os agentes externos. Mas essa noite Deus nos chama a examinar os nossos próprios corações, as nossas próprias emoções. O salmista diz: olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes tudo ao meu respeito. E eu acho tocante ele dizer o seguinte: Senhor, vê se há em mim, vê se há dentro de mim algum caminho mau. Só o Senhor pode fazer isso. Enxerga dentro de mim, já que o Senhor conhece tudo ao meu respeito. Vê se há em mim algum caminho de morte. E ele complementa dizendo: súplica, em súplica, mas guia-me pelo caminho eterno. Se o Senhor tiver a capacidade de enxergar a maldade dentro de mim, eu não estou enxergando, mas tira, limpa. Sabe para quê? Para que eu seja conduzido a um caminho eterno, a um caminho de paz. E eu queria que nessa noite, enquanto o pastor Davi nos conduz a uma canção, fazer um convite àqueles que estão cansados, sobrecarregados, a virem aqui à frente, dando um passo de fé, para poder entregar as suas dificuldades diante do Senhor, as suas dores diante daquele que pode recolher essas dores. O salmista diz: registra Tu mesmo, Senhor, as minhas lágrimas, recolha, Senhor, elas no Teu odre, caso elas não te são desconhecidas. E por que eu faço esse convite para você? Porque a gente ouve a palavra e a gente insiste em fazer tudo nos nossos moldes. Tá bom, eu entendi. Vou fazer do meu jeito, do teu jeito não funciona. Então, se Deus fala ao seu coração e você precisa dar um passo de fé, em meio ao enfrentamento das provações que estão sendo experimentadas por você, sai do teu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem à frente. Não resista à voz do Senhor. Se o Senhor fala contigo hoje, vem à frente. Vem à frente, vem à frente, vem à frente. E clame ao Senhor.